Boa tarde a todos. Na semana, 3 sábados atrás, a nossa irmã Ana Maria trabalhou acerca do ectoplasma. Na semana passada, nós trabalhamos um pouco acerca das curas através dos atendimentos dos espíritos. E hoje nós damos continuidade trabalhando as curas, os atendimentos, que são dos espíritos, porque seja encarnado ou desencarnado, somos espíritos, e todos os procedimentos que fazemos, somos espíritos manipulando os procedimentos. E é importante o espírita de hoje se lembrar que em nenhum momento estamos sozinhos. Somos em rede, somos uma equipe operando o procedimento. Quando estivermos desencarnados, estaremos nos somando a espíritos desencarnados e encarnados trabalhando. Aqui encarnados, estamos encarnados, nos somando a encarnados e desencarnados, sempre trabalhando. Falar em qualquer atitude é falar em atitude em conjunto. Nós não passa pela cabeça do espírita o isolamento, a exclusão. Nós estamos sempre incluídos através de nossos padrões mentais. O que nos faz não fazer parte de uma coisa e fazer parte de outra é apenas a nossa vibração. Mas que estamos sempre incluídos com outros espíritos, fazendo nossas atitudes, estamos. Hoje nós resolvemos trabalhar um pouco acerca dos procedimentos praticados nas casas espíritas ou fora delas, em nome do Espiritismo. Então nós vamos começar com o pensamento. Ele é para todos, ele não é um procedimento espírita, mas é importante saber que nós fundamos nossos atos, fundamos através do pensamento, que vai nos permitir gerar um campo de ideias que nos movem à ação, a ação que vai sempre se desdobrar em algum produto. Que no entendimento do espírita de hoje é sempre mediúnico. Essa moça resolveu escrever um livro de física, é um produto mediúnico na área da física. Essa outra resolveu escrever um livro de como alimentar-se bem nos âmbitos da terra, uma obra mediúnica no sentido de cuidados do corpo físico, que é o servidor do espírito aqui na terra. Esse senhor escreveu um livro sobre procedimentos médicos em casos de feridas que infeccionaram. É uma obra mediúnica. Essa moça resolveu escrever um romance espírita, é uma obra mediúnica. Então, para nós, a obra mediúnica para nós do século XXI, não se restringe a temas eminentemente ligados ao espiritismo, naquele conceito mais antigo. Qualquer tema é um tema espírita, qualquer tema que for louvável, que for pela dignidade da vida, que for no sentido de preservação da vida, o espiritismo acolhe, é um produto mediúnico e é espírita, mesmo que ele seja nas mais variadas áreas, inclusive das ciências exatas, que até então nós tínhamos como quase uma área fria, né? Falava em matemática, a gente imaginava que era alguma coisa até fora do ser humano. E que era um grupo especial de gente não humana que trabalhava aquilo. Ó, fulano é matemático. Quando falasse em físico, nossa, fulano é físico, era um ser fora do grupo dos espíritos. Para nós, não. E que bom que existem pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, trazendo e aplicando seus talentos
nas mais diversas áreas, porque é aí que nós nos acudimos, nós nos cuidamos, nós nos tratamos e, portanto, nós vamos alcançando cada vez mais condições de preservar a vida em alta instância. Então, a primeira proposta de uma casa espírita é nós nos esforçarmos para manter o pensamento nos elementos que, de forma leal às leis universais, deseja-se que aconteça. Lendo assim parece que é muito simples. Na nossa prática, no cotidiano, é que nós provamos se é fácil ou difícil. O tempo todo nós nos olharmos e esse pensamento que você está, por exemplo, há 2 horas agarrada nele, ele realmente valoriza as leis universais no sentido do bem, do amor, da justiça, do equilíbrio, da felicidade, ou você está agarrada a um acontecimento que aconteceu há 20 anos atrás, que foi extremamente desconfortável, e você está agarrada nele. Quando Deus já nos disponibilizou não só inteligência, como conhecimento, como condições de troca, portas para batermos, para nos ajudar a fazer um segundo olhar sobre aquele evento, e já no olhar de hoje, ele ter sido colocado no positivo. O que é que eu aprendi com aquele evento? Qual foi a transformação positiva que me ocorreu? E se acharmos que não ocorreu, qual é que eu devo fazer ocorrer? Porque todos os eventos na nossa vida são para sínteses positivas ao momento evolucionário que estamos vivendo. Naquele momento, aquela experiência, por pior que ela seja, ela é uma experiência para o nosso crescimento espiritual. Buscar o que é que podemos fazer de melhor e saber buscar ajuda, de acordo com o nosso sistema de crenças. Importantíssimo respeitar o nosso sistema de crenças. É um dos procedimentos do Espiritismo, respeito à crença de cada um. Uma pessoa que tem um arcabouço cultural, filosófico, fundamentado, por exemplo, na pedagogia de uma religião, e nós chegarmos e querermos impor a ela outros procedimentos fundamentados em outra pedagogia, quem sabe seja um desestimulante para ela. Porque ela começa a achar até que ela não tem acolhimento, que ela não sabe resolver aquilo, porque o que nós estamos oferecendo ela não consegue sequer entender, ela não consegue acolher, aquilo não faz acesso, e ela não faz acesso. Mas nós podemos fazer esse acesso acontecer através... Tenta subir um pouquinho. Mas eu já sei, ali é pressa, pode ficar sossegado. E nós podemos fazer com que isso aconteça através da leitura e do estudo, porque todos nós trazemos um cognoscional, que é a nossa capacidade de aprender assuntos novos, e quando aprendemos o novo, alteramos linguagens. E conseguimos alcançar nossos irmãos, que não alcançávamos com a linguagem anterior, a gente alcança com a linguagem de agora. O outro é a reflexão. Pedagogicamente eles estão colocados um depois do outro, mas eles andam juntos. É que pedagogicamente a gente tem que pôr um depois do outro, mas é importante a gente saber que nós estamos o tempo todo trabalhando a construção de novos conhecimentos, através da reflexão que nós somos capazes de fazer, caminhar para dentro de nós, jogar a luz do amor, a luz do conhecimento, da sabedoria que construímos até este momento agora, no nosso interior, iluminar aqueles eventos que precisamos clarear, precisamos trabalhar, precisamos colocar na prática com relação inclusive a nossos irmãos. E a reflexão é isso, é jogar luz, é o refletere, é a luz chegando
iluminando aquele evento e retornando, e nós lendo aquela luz que retorna. Todos trazemos essa propriedade. Olhar de novo para eventos, para situações vividas, jogar a luz do amor, da sabedoria, da compreensão, da justiça, da bondade, seja lá de qual valor universal for o mais emergente ali, iluminar parte dessa luz, esse evento vai absorver, parte vai retornar. Ela retorna a nós e nós lemos o que ela trouxe. Aí nós somos capazes de meditar sobre aquilo. Fez a reflexão, jogou a luz, leu o que retorna. Aí nós meditamos sobre aquilo que eu devo fazer. Como agir? Sou capaz de agir sozinha? Sozinha no sentido dessa pessoa encarnada aqui, já sabendo que eu estou num grupo. Preciso buscar uma porta? Que porta eu devo buscar? Qual que eu devo bater em primeira instância? Ter a coragem de bater em portas. E ter, inclusive, a coragem de bater em algumas portas. Porque aí é que nós selecionamos, nós trazemos a capacidade de selecionar. E essa capacidade também só aumenta. Na medida que nós nos conhecemos mais, nós vamos ter mais coragem e mais capacidade para selecionar o que é compatível conosco. E entramos em prece, é a palavra que vem aqui. Entramos em prece porque é altamente iluminadora. Imagina que a prece é o diálogo conosco mesmo, em primeira instância é conosco, e aí entramos em diálogo com o nosso Criador, e através do diálogo com o nosso Criador, um diálogo com os espíritos orientadores. O evangélico centraliza em Cristo, os espíritos orientadores. Os católicos têm os santos da devoção, nada mais são do que espíritos mais evoluídos que a Igreja Católica reconhece que devem ser tratados com uma certa diferenciação e em função disso os canoniza para tornar público o reconhecimento da superioridade moral que ela enxerga neles. Nós espíritas tratamos como espíritos orientadores. Uma vez que nós espíritas de hoje nem teríamos coragem de chamar espíritos uns de luz e outros de não luz. Porque nós já sabemos que todos os espíritos são de luz. Todos eles são obra do Criador. Nós somos monoteístas. Monoteístas, e além de monoteístas, nós admitimos que Deus, ao criar, faz a sua criação de todos simples e ignorantes, mas igualmente inteligentes, e que de acordo com a maturidade que esses espíritos, que essa criatura, que num primeiro momento não é um espírito, num primeiro momento é uma subpartícula atômica inteligente, usinando sua energia, conseguindo se combinar, conseguindo se recombinar, formando átomos, formando moléculas, formando estruturas maiores, alcançando essa condição aqui, que já é um conjunto enorme de células e, portanto, um conjunto enorme de estruturas. Todas as estruturas formadas por unidades inteligentes. Só que temos nossas dificuldades em matéria de limitação, no sentido de como conseguimos codificar e decodificar a consciência cósmica. Aí é a caminhada de cada um. E que nós vamos, com muita fé em Deus, através dos procedimentos que as casas de religião, das quais participamos, vão nos fazendo compreender e nos ajudando a compreender, nós irmos trabalhando nessa interatividade que somos num meio, graças a Deus, extremamente diverso, que é uma das coisas que nós temos queixado muito. Nós temos queixado das diferenças entre as pessoas. Mas será que gostaríamos de viver com todos iguais?
Será que eu teria equilíbrio para viver com tudo igual? Tudo igual. Nascer com um grupo igual, crescer e todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma conversa, o mesmo diálogo, a mesma cor da roupa, do sapato, do lenço no pescoço, todo mundo igual, os mesmos óculos, sonhando as mesmas coisas, construindo a mesma coisa. Se nós queixamos da pluralidade, mas se dermos uma caminhada para dentro de nós, eu tenho equilíbrio para tudo igual. Aí nós percebemos o quanto a pluralidade é enriquecedora. E o quanto ela é motivadora. O quanto ela nos faz rever princípios e valores. Eu, ao chegar na casa dessa senhora onde nunca fui, não vou chegar de forma atabalhoada. A família dela nem me conhece. Então deixa eu construir, deixa eu aprender, inclusive, a construir moderação. Vou chegar na casa da Célia que as pessoas me conhecem. Eu cheguei efusivamente alegre. Oi, Célia, eu consegui tirar um momento para vir aqui e tal. É importante esse momento de extrema alegria, mas é importante esse momento de moderação. É importante esse momento em que nós perguntamos para nós como eu devo agir. Aí nós vamos percebendo que estes recursos que todas as casas trabalham e a casa espírita, por excelência, tem uma preocupação, eles são extremamente necessários na nossa caminhada. Aí vamos para um procedimento típico da casa espírita, que é o passe, que é uma transmutação de energias de natureza física. Importante a gente saber isso, que até então, até o fim do século XX, nós espíritas, né, Luiz Adolfo, tínhamos no passe uma transmutação, quem sabe até a gente não trabalhava com transmutação, a gente trabalhava com transferência. E era como se eu, ao chegar aqui para fazer um passe nesta moça, eu fosse transferir energia para ela. E hoje já não vemos, é mais do que isso, né? Uma transmutação, e que essa energia que eu fosse transferir ela fosse uma energia puramente espiritual, que fosse alcançar apenas o espírito. Os espíritos, no momento, já nos dizem: o passe é uma transmutação de energias de natureza física, biológica, psíquica e espiritual. O que é uma energia de natureza biológica? Eu acho que é a junção, né? Hã? Eu acredito que seja a junção do espírito encarnado com do espírito Desencarnado. No momento em que nós formamos esse grande grupo, encarnados, desencarnados, o desencarnado, uma energia quintessenciada, a força maior é a do espiritual. O médio encarnado traz ectoplasma, que é uma energia onde um percentual grande dela é biológico, é energia que traz bioquímica nela. Então, vai alcançar a pessoa em todos os seus níveis. O biológico, o psíquico, o espiritual. No psíquico vai melhorar o emocional. Essa é a nova visão. É a nova visão, né? É uma nova visão. Ah, tá. Que não é nova no sentido de que não é um procedimento novo, é a visão. Porque os espíritos vão conseguindo falar conosco na medida que a humanidade tem condições não só de ouvir, como de entender, codificar e transcodificar para si mesmo e para os demais. Aí eles vão trazendo as linguagens novas. O quesito, o fato em si, é o mesmo de sempre. A visão é que é renovada. E é especialmente aí que o nosso irmão Allan Kardec, ao codificar a obra, nos pede para sermos pessoas estudiosas de todos os assuntos que a ciência vai alcançando, que a filosofia vai alcançando, que os trabalhadores da área social vão alcançando, para que nós contextualizemos a obra, atualizando a linguagem. Porque ele também já tinha essa certeza de que os assuntos são os mesmos, a linguagem tem que ser contextualizada, tem que ser atualizada
para que ela esteja sempre viva para quem chegar. Ela não fica uma linguagem morta pela obsolescência, porque a linguagem fica obsoleta. O amor nunca será obsoleto, mas quem sabe como se descrevia o amor há 3.000 anos atrás esteja obsoleto. A linguagem já está obsoleta. A justiça nunca estará obsoleta, mas como se descrevia a justiça, olho por olho, dente por dente, é uma maneira de descrever a justiça. É compatível com o homem de hoje? Não mais. O passe, então, permite o reordenamento dos plexos, são os chakras, otimizando todas as dinâmicas do corpus mediúnico do indivíduo. Aí vamos lá, o que é corpus mediúnico, né? O conjunto espírito, perispírito, corpo físico, constitui o nosso corpus mediúnico. Nós estamos na caminhada o tempo todo atualizando este corpus mediúnico. Primeiro, só de pensar que nosso sistema celular, todos os dias, morrem bilhões de células, outras bilhões nascem, outras bilhões alcançam maturidade para serem funcionais. Manter essa funcionalidade requer de nós uma dinâmica que, graças a Deus, temos o auxílio, a orientação e a instrução de espíritos orientadores o tempo todo, para que nós possamos ir fazendo essa atualização o tempo todo. O mesmo espírito. Chegamos aqui à Terra, reencarnamos. Somos um espírito com determinados talentos que se revelam através de determinadas vocações, mas o nosso exercício, nós vamos ter que todos os dias atualizar o talento, revisando as vocações, para fazermos uma aplicação que seja sempre compatível com aquele momento. Muito provavelmente alguém aí já viveu a experiência de pessoas que param no tempo e no espaço e a gente vai o tempo todo lastimando por perceber que elas não estão conseguindo fazer uma autoatualização e elas começam a entrar em tristeza, melancolia, às vezes até em situações psicóticas, porque começam a se fechar. Quando nós temos que o tempo todo, na dinâmica, ir nos abrindo para entrar o novo e nós nos adaptarmos ao que temos que estar adaptados para viver. A fitodinamo-aurificação. Do passe, gente, é muito importante nós sabermos que primeiro que é transmutação. Acho que eu peguei ali, não falei. Né? Que transmutar algo é fazer um trânsito de energia que é em todas as direções e sentidos, que permita a mutação. O passe permite a mutação de algo para melhor. Nós temos maneiras de lidar com a vida. De acordo com as maneiras, nós permitimos transmutações, positivas ou negativas. Então, por exemplo, eu acho que já é cultura hoje que um processo de câncer é fruto de uma transmutação nociva. Nós tivemos um DNA que, ao invés dele mutar em um novo DNA saudável, ele mutou, produzindo um novo DNA atrapalhado, que não reflete o pai. Vamos chamar de pai. E aí nós geramos um processo patológico grave. Despenquei-me de uma escada e dilacerei várias células. Eu fiz de forma forçada, num acidente, uma mutação de células saudáveis em estilhaços de células. E eu vou ter que me cuidar para meu organismo, primeiro, se livrar dos estilhaços sem produzir uma inflamação,
sem produzir uma infecção, reproduzir as novas, de maneira que elas recomponham as regiões que foram dilaceradas. Nos processos saudáveis, passe, água fluidificada, etc., nós otimizamos esses processos de restauro e evitamos as transmutações negativas. Tanto que, às vezes, a gente entra para o passe com situações que a gente vem quase se rasgando por elas, e ao sair do passe, olha assim e diz, nossa, eu estava sofrendo a mais. Eu não preciso sofrer tanto por isso. Porque na transmutação entraram elementos que se combinaram com os nossos e a gente conseguiu estruturar uma outra forma de ver, uma outra forma de sentir, uma outra forma para viver aquilo. E a gente conseguiu compor novo conhecimento. Na medida que chegaram a nós várias sínteses, e como somos vivos e ativos, nós recolhemos essas sínteses e comparamos com as nossas sem nos dar ciência. É muito lindo, né? Sem nos dar ciência. Nós percebemos essa síntese no nível da consciência, ela não é inconsciente. O espírita nem lida com esse conceito de inconsciente, porque se o Pai é imanente em nós e ele é consciência plena, trazemos consciência. Nós somos conscientes. Nós não nos damos ciência de todos os nossos processos. Então nós nem nos damos ciência de que está acontecendo esse cruzamento de sínteses, que os espíritos estão ali nos atendendo e estão chegando, e nós combinamos essas sínteses. Ao sair, nós fizemos uma nova síntese. Quando nós somos disciplinados para conseguir nos coordenar, para naqueles mesmos dias nós conseguirmos passar pelo passe novamente, levamos uma água fluidificada e fazemos essa água em ritmo ordenadinho, seja de 6 em 6 horas, 12 em 12 horas, etc. Conseguimos coordenar a nossa vida de maneira a ritmar, nós faremos um processo que os espíritos, especialmente o irmão Antônio Grimo, tem trabalhado conosco, que é o processo da iteração. É sem o ele mesmo, viu, gente? A iteração é o processo onde é um comportamento, né? Onde nós repetimos as experiências e cada uma que vem nos permite avançar um pouco mais. Você faz o passe hoje, faz no próximo sábado, no próximo sábado, no próximo sábado. Aí cada vez que você fizer, não gera igualdade. Tanto que os espíritos trabalham o conceito de que a repetição não gera igualdade. Porque gerar igualdade, eu repetiria o passe e continuaria a mesma coisa. Não, na repetição nós vamos nos abrindo, nos compondo, conseguindo recolher mais e mais informação naquelas áreas que queremos, codificá-las melhor, elas estão aí, disponíveis. Nós recolhemos, codificamos e faremos um novo patamazinho. E assim a gente vai evoluindo, seja lá no que for, e evoluindo também espiritualmente. São complementações. São complementações. É, isto mesmo. Fitodinoaurificação, que é quando a pessoa que chama para o passe aqui nessa porta, ela vai chamando, passe, mais alguém para o passe, mais alguém, e depois no final, quando não aparece mais ninguém para o passe, ela diz fito, que reduziu a palavra, tá? Reduziu a expressão. A fito, o nome completo é fitodinoaurificação. Então vamos lá, o que é fito? Fitoterapia. Vem de fitoterapia, isso. Dínamo, dinamizar. Aurificação, que vai alcançar em primeira instância a alma.
Na verdade, primeira, porque vai alcançar todo o ser. A fitodinamificação é um passe usando uma planta medicinal aromática. Aqui na casa nós temos utilizado o alecrim, mas pode também ser utilizado a alfavaca, pode ser utilizado a hortelã. Essas plantas que trazem um espectro de propriedades medicinais relativamente amplo, sem efeitos colaterais e com a menor possibilidade possível de reações adversas. Todo mundo que está aí sabe que a diferença entre efeito colateral e reação adversa? Reação adversa, efeito colateral a planta já traz em si a propriedade de ter a grande possibilidade deste efeito. Já está diagnosticado nos estudos daquela planta a possibilidade dela produzir aquilo, nocivo. A reação adversa é planta que um número grande de pessoas apresenta uma intolerância a ela. Então, o que se busca na fitodinamificação é uma planta que, dentro do possível, essa possibilidade seja mínima. Já nos testes, nas pesquisas, os espíritos já descobriram que alfavaca, hortelã, alecrim são plantas que ninguém tem apresentado, elas não têm apresentado efeito colateral em ninguém e ninguém tem feito reação adversa com elas. Ele é um passe com fins especificamente de cura, quando a pessoa está com alguma situação que ela quer se livrar dela, não precisa ser grave, pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode ser, por exemplo, um mal-estar digestivo, mas ela quer se restaurar. Então ele é um passe especificamente para isso. E da planta aí, Nájila, explica que é macerado, né? Essa planta, se alguém quiser inclusive fazer em casa, né? Você pega um pouquinho da planta, o que os espíritos nos pedem é pra gente fazer meio que uma bolinha dela ali no centro da mão, macerar na mão. Com essa bolinha tem a vantagem de uma mão não ficar esfregando na outra e fazendo esse barulho parecendo que é místico, e não pode parecer, porque a gente já tem uma característica mística, cultural. Se ainda começar 8 médiuns nessa sala pequena, cada um fazendo um barulho entre duas mãos, aí nós teremos quase que uma sessão mística. Com essa bolinha, uma mão não roça na outra o suficiente para fazer esse ruído, que não deve fazer. Por outro lado, permite que extraia o óleo essencial, porque não sei se sabem, óleo essencial é extremamente volátil. E ele se desprende fácil da planta. Basta a gente esfregá-la, ela libera o óleo na nossa mão e por isso ela é macerada ali já ao lado de quem vai fazer o passe ali conosco. Macera ao lado da pessoa e já entra no campo de ação dela. E o porquê que um óleo essencial, vamos lá, por que escolheria o óleo essencial ao invés de escolher o óleo fixo das plantas? Tem plantas que produzem óleo essencial, tem plantas que produzem óleo fixo. Vamos pensar, castanha do Pará produz óleo fixo. Óleo o quê? Fixo, são óleos pesados. São óleos pesados. Pesado. Óleo essencial. Vamos pensar em castanha de caju, produz óleo fixo. Semente de girassol, semente de gergelim, óleos fixos. Por que os espíritos escolheram para desenvolver a fitodimorificação os óleos essenciais? Por serem mais leves, Volátil. e você consegue associar também a outros elementos naturais que não vão lesionar a pessoa. É o caso que se usa na aromaterapia. Isto. Né? E Com eles auxílio alcançam de a aura da pessoa, Isso. que é onde está o envoltório do campo eletroformado
pelo campo eletromagnético, porque especialmente o passe tem como uma das funções alcançar o campo eletromagnético da pessoa, melhorar suas vibrações. Ao alcançar o externo e o interno, melhora as vibrações. Vai melhorar também o que essa pessoa recebe. Porque tudo que nós emitimos vai sair com a nossa nucleação e vai retornar. A gente vê que o homem muito antigo e muito simples do meio rural já tem esse conhecimento. Cuidado com o que você faz, porque tudo volta para você. Né? Menina, cuidado com o que você fala, que vai voltar. Cuidado com o que você pensa, que vai voltar. Olha o que você está fazendo, isso vai voltar. Eles falavam num tom educativo e ao mesmo tempo ameaçador, com uma fundamentação de verdade incrível. Agora já tem os estudos e a orientação dos espíritos, orientadores das casas, nos dizendo de nucleação. Nada sai a esmo. Não existe o não sinalizado. Tudo que nós emitimos sairá com o nosso registro e com nossa forma holográfica. E retornará. Retornará à origem. Não retornará exatamente como saiu. Porque no processo interativo e iterativo, essas emissões nossas vão encontrar seus pares, vão se recarregar e retornarão com essas cargas. Não vai direto para a pessoa, não? Vai direto para quem você emitir? Vai para quem é da Depende do campo. Depende. Se você emitir um campo através de um campo eletromagnético que você está produzindo, péssimo. Sim. Você emitiu em direção a este senhor e ele traz um campo eletromagnético que não é compatível com sua carga ruim que você mandou, ele não vai receber. Ah, tá. Bumerangue. Ele não vai receber. Ele vai receber dentro do conjunto de leis cósmicas, mas não que vá fazer o foro que você quer que faça. Por exemplo, eu fiquei com raiva da Silva. Vamos dar exemplo dos de casa. Fiquei com raiva da Silva. E com a raiva da Silva, eu fui me apoderando, inclusive, de pensamentos ruins, nocivos, e começo a emitir pensamento de que quero que ela se dane. Não pode. Não, eu posso mandar. Já sabendo que, com esse padrão de qualidade que ela é, não vai alcançá-la no sentido de produzir a danação que eu quero e vai retornar a mim carregado, porque quando esse pensamento foi emitido, no Sorevair há uns padrões meio baixos de pensamento e aquilo alcançou e recarregou. Na minha irmã Ana Maria, há também uns padrões ainda inferiores. Encontrou e recarregou. Vamos pegar só os de casa, né? Luiz Adolfo, encontrou Luiz Adolfo, em alguns padrões inferiores que ele ainda vibra, também se recarregou, mas nucleado por Nájila. Vai retornar a Nájila. Retorna. E não retorna, um detalhe, não retorna por castigo, não retorna porque Deus está lá com uma varinha. Isso aqui é uma lei cósmica. Mas é pensamento bom, Pensamento bom é a mesma coisa. Vai alcançar as pessoas, vai se recarregar do bem e vai retornar a você. Mas aí tanto você vê que pessoas que vibram bem, elas passam por todos os atropelos da terra firmes. Mas o que eu pude entender, se me permite, é que quando se coloca um pensamento ruim com direção a alguém, aquela pessoa tem que estar na mesma situação para receber, na mesma coisa. Então ela por merecimento, porque ela sai daquela vibração vibrando também, ela vai voltar para a gente de qualquer forma. Mas eu digo o seguinte, nós pensamos naquela pessoa, num filho, no que seja, por exemplo, no irmão, no pai, com amor, com muito amor. Vai receber só se ele tiver merecimento, vai receber de qualquer jeito? Todos recebem. Todos recebem. Todos merecem todas as escalas de atendimento
no que diz respeito aos valores universais. Todos recebem. Não quer dizer que nós possamos sonhar que eles, já ao receber, vão apresentar a resposta compatível com o pensamento que mandamos. Porque se ele está numa escala de tamanha dificuldade, ele é um espírito que está ali se construindo, se construindo, se construindo, se construindo. O que nós não podemos é fazer uma expectativa de ele já fazer a resposta, já chegar no padrão do nosso pensamento bom e desistir de continuar alimentando com o bem. Porque ele tem um tempo de construção, mas em matéria de merecimento para receber, todos, porque todos são filhos de Deus, todos estão em evolução e todos, o destino é a evolução, é se iluminar. Eles recebem, todos recebem. Uma pergunta. E recebem igualmente. Os espíritos dizem, nós não somos cabrestados apenas... É muito bonito eles dizerem assim, nós não somos cabrestados para atender alguns e deixar outros sem atendimento. Nós somos trabalhadores do bem e estaremos em todas as instâncias trabalhando o bem. Cada um vai produzir a resposta de acordo com suas possibilidades. Pois não. Eu tenho uma dúvida. Em relação a esse processo repetitivo de interação, ele restringiria só ao campo espiritual ou abarcaria também o físico? O físico. O físico. Você expõe, vamos pensar no interativo sobre dois aspectos, tá? Os negativos e os positivos. Você expõe todos os dias o seu organismo a um processo oxidativo, que é o ruim, tá? A gente trabalha um que não é tão bom, até para nos alertar, nos acordar. Você expõe seu organismo a um processo oxidativo desnecessário. Por exemplo, bebida alcoólica, processo oxidativo, terrível. Aí você bebe hoje, você bebe sexta que vem, hoje é sábado. Você bebe sábado, hoje, sábado que vem, sábado que vem, sábado que vem, sábado que vem. Todos os dias você está aumentando a sua capacidade, no seu organismo, o deletério, porque você está oferecendo a nova oportunidade dele se oxidar. Agora vamos para os positivos. Você, vou tirar esse negativo aqui, você expôs-se a um processo de prece em prol da sua caminhada profissional. Vamos pegar que você é um jovem, está nessa fase. Eu não sei ainda o que eu quero exatamente, porque eu gosto de física, matemática, química, também gosto de ciências sociais e também gosto de biomédicas. E você está ali. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí você vai lá, ou seja, o passe ou a prece. Todos os dias você coloca prece, no sentido de iluminação para descobrir melhor seus talentos, clarear melhor suas vocações e acertar na sua escolha de um curso acadêmico. Aí todos os dias você está abrindo e entrando elementos novos que vão lhe permitindo se conhecer melhor e fazer a sua escolha. Não sei se clareou. É uma pergunta. Nájila. Oi. Adam é meu bisneto. Ah, nossa, que lindo! Bisneto, que coisa boa! Uma pergunta. Na parte da prece, como você fala, ela ajuda a pessoa a se encontrar. Isto. Quando é uma pessoa que é problemática e ela não quer aceitar, ela não faz a prece, mas uma outra pessoa pode fazer a prece. É a outra pessoa fazendo a prece. Para aquela pessoa que não aceita, tem alguma força, algum fundamento para poder melhorar, Toda uma força. dirigir para aquela pessoa. Todas as forças. Inclusive de modificar. Tem todas a as pessoa. forças. Você pode, inclusive, ajudá-la a modificar o comportamento dela.
O que nós espíritas não aconselhamos é a gente, ao fazer a prece, criar uma ditadura sobre a pessoa. Porque ela tem as possibilidades dela e deve ser respeitada. Não, tudo bem, eu concordo. E principalmente depois de adulta. Eu concordo com isso, mas não há um meio da pessoa mudar. Ela insiste naquilo. E você vai todos os dias iluminá-la com a prece. E quanto mais você fizer com hora marcada, são os ritmos, nós estamos inseridos num grande complexo que se chama circadiano. É o circadiem da Terra. Quando nós, portanto, nós temos ritmos, nós temos relógio biológico, nós temos relógio sazonal. Quando você faz as coisas com hora marcada, você, primeiro, pelo próprio circadiano, você já tem uma possibilidade muito maior, e também porque os espíritos orientadores passam a estar agendados naquele horário para, junto com você, trabalhar aquele objetivo. O meu objetivo, iluminar o senhor Evaí no sentido dele aceitar tal situação, dele entender tal situação. Se você se imune de uma disciplina que permita que no circadiano você esteja na ordem e que os espíritos possam estar cumprindo um agendamento com você, espíritos especialistas, porque os espíritos têm especializações. Nós não vamos desencarnar e perder nossas especializações. Nós continuamos sendo uma identidade, com uma singularidade, levando nossas especializações no sentido do amor, do bem, do trabalho, do entendimento nas áreas que nós aplicamos. Você vai ter espíritos especialistas que naquele horário vão trabalhar aquilo com você. E precisa ter um local específico para poder fazer a prece? Um local onde você consiga se concentrar. Mas se você se concentra na Avenida Copacabana caminhando, aproveite sua caminhada e já faz. Caminhar no calçadão, você se concentra? Eu sei que eu me concentro. Capaz de caminhar em prece e concentradíssimo em alguma coisa e ser capaz de manter aquilo na pauta. E ao mesmo tempo ver a mulher levando o cachorrinho, ver a mãe levando o filho, ver o pai, o casal lá caminhando um com o outro. E estou lá com a prece e vendo essas belezas todas, as aves passeando, formando os cortejos lindos delas no ar. E a volta não atrapalha, o som, não interfere. Depende da pessoa. Depende de você conseguir. Depende de você No meu concentrar. caso, eu tenho a facilidade. Eu desligo o aparelho e me concentro. Então, isso é o que importa. Então vamos lá. Água fluidificada. Será por que a humanidade sempre teve a cultura da água fluidificada? Num determinado segmento chama água benta, no outro chama água fulana, água beltrana, mas o certo é que a água, e se formos a um bom médico, ele vai nos dizer para ter nossa água e tomar nossa água. E se formos um bom psicólogo, ele também vai dizer isso. Mas por que especialmente a água fluidificada, a água benta, sempre teve esse foro? Pela atuação do Espírito sobre aquela água. Uma coisa que chama sabedoria, que vem no ser, fruto de toda a sua caminhada evolutiva. Esse seria o magnetismo que a pessoa vai adquirindo ao longo das encarnações na verdade. Isso, e ele já sabe que a água Ele é capaz de trazer, que a água traz esse magnetismo. Aí a gente conseguiu fizemos uns alinhamentos aqui. Molécula muito pequena. Como ela é muito pequena, ela consegue permear todas as nossas estruturas. Aí está o primeiro passo. Você bebe uma água, ela permeia absolutamente todas as estruturas. Uma molécula grande, uma proteína, permeia minhas estruturas todas? Não. Um aminoácido, que é a parte fundamental que se soma uma a outra para constituir uma proteína, é menor que a proteína.
Mas mesmo o aminoácido não. Mas a água, 2 hidrogênio, que são uma molécula, que é um átomo pequeno em tamanho, e um oxigênio, H2O, que não está assim massificada como nos parece no copo. Por exemplo, pôs aqui no copo. A gente olha, a gente tem a impressão que está toda ligada uma à outra. Que as moléculas de água estão grudadas. Que formou uma bola de água. Mas não é isso que acontece. Nós temos... Ela está assim, completamente dissociada. Aqui liga um outro oxigênio, um hidrogênio, um outro oxigênio, uma outra. Aí vem a outra molécula. E ela está aí no copo assim, toda quebradinha. Olha a capacidade de permear nosso sistema que essa água tem. Como ela está nessa forma, ela está polarizada. Cargas negativas e positivas, quimicamente falando, porque todas elas, em termos da vida, são positivas. E o que significa isso polarizado? Se, com carga, todas as moléculas com carga, todas com campo eletromagnético extremamente ativo, todas com capacidade de receber e com campo eletromagnético ativo, estabelece um campo magnético maravilhoso. Olhei para essa água e pensei assim, eu quero orar nessa água e essa mulher vai beber e com muito fé em Deus, é para aliviar o que ela estiver sentindo de ruim. No que diz respeito ao magnetismo, ela traz a capacidade de se impregnar desse meu pensamento. Registro nela. Nem todas as estruturas químicas a gente consegue ter eficiência. E a humanidade, graças a Deus, trazendo sua sabedoria em si, já percebeu isso há muito tempo. Pois não, dona? Não, estado da pessoa no momento de fazer prece. Importantíssimo o estado da pessoa. Importantíssimo. Que seja realmente um momento de devoção ao bem. Isso. Devoção ao bem. E ele sabe que onde ele estiver com muita fé em Deus, há de ter um elemento que vai ser o veículo para materializar, ajudar o outro a materializar aquele bem que nós sonhamos, que aquela pessoa também sonha. Excelente condutor de energia, foi isso aqui, né? Nesse movimento aqui gera uma condução aberta de energia, atua sobre átomos físicos, aqui já é uma orientação dos espíritos, atua sobre os átomos físicos, qualificando-os para receber os átomos espirituais. Átomos espirituais está entre aspas, porque isso a ciência não tem como provar ainda. É uma orientação dos espíritos, orientadores. Todas as reações do nosso organismo são em presença de água, portanto, todas as estruturas dos sistemas vivos são funcionais somente em presença deste líquido. Agora vamos nessa última. Renovação da estrutura perispiritual. Por que a água faria a renovação da estrutura perispiritual? Eu acredito que quem adoece primeiro é o perispírito. Não seria isso? Mas por que exatamente a água age sobre ele? Porque ele água de renovar. E porque ele é um percentual bem grande biológico. O perispírito, ele faz a ligação entre espírito e corpo físico, porque ele traz níveis energéticos
diretamente relacionados aos níveis do corpo físico. Em função disso, ele é capaz de sofrer a influência de uma boa água, graças a Deus. Sofrer positivamente. O gabinete de reciclagem, eu fiz questão de copiar o que os espíritos ditaram para nós, através do professor Mauri Rodrigues da Cruz, qual era o conceito para o gabinete de reciclagem, que é a sala de reciclagem da nossa casa ali. Tem a relevante função de promover o equilíbrio corpo-alma, espírito-matéria, portanto, representa o fluxo de frequências diferenciadas, preparadas pelos espíritos médiuns desencarnados e pelos fluidos ectoplasmáticos dos médiuns encarnados, para produzir a reintegração do indivíduo à vida. É uma sala de tratamento, de atendimento, mas nós diríamos que é de tratamento, o que é uma pena que, como os espíritos pediram para colocar uma cromoterapia para ajudar a nos equilibrar na reorganização dos... que às vezes nós chegamos à casa com os plexos desalinhados, com os chakras descoordenados. E a cromoterapia, dentre tantas outras propriedades, ela tem essa propriedade maravilhosa de nos ajudar a reorganizar, realinhar, recompor a coordenação entre nossos chakras, que são regiões em nós especializadas em recolher a energia, não só do próprio organismo e fazer a redistribuição, como a energia cósmica universal, recolher, processar, distribuir para o nosso organismo. Isso permitiu que as pessoas começassem a achar que é uma sala de cromoterapia, mas não é. É uma sala com a propriedade de os espíritos desencarnarem e nos atenderem sem a presença de médiuns encarnados. Ou seja, os espíritos recolhem ectoplasma nosso, carregam a sala, ali mantém uma equipe permanente de atendimento e utilizam a cromoterapia como um recurso para que haja uma eficiência maior no atendimento. A cromoterapia, na verdade, é para aumentar a eficiência do atendimento. Mas o atendimento em si é muito maior do que a cromoterapia. Com todo o respeito a ela, que já é um segmento maravilhoso. Mas se você acredita, porque se você não acredita, não adianta nada. Adiantar vai adiantar. Você só vai bloquear resultados. Porque nós temos a capacidade de otimizar ou bloquear. E você pode, por exemplo, você pode ter feito um bom resultado, chega em casa, mas você está tão desacostumado em ser o bem, que a Lígia lhe pergunta: ô Luiz Adolfo, e aí, como foi lá? Foi tudo bem? Você se sentiu bem? Ah, podia ser melhor. O resultado está acontecendo, mas a pessoa não está querendo reconhecer. Tudo Ela nega. no treino é assim. O algodão energizado. Também, que é o nosso próximo passo. O algodão energizado. Algodão energizado. Forma de tratamento também tem como objetivo promover o equilíbrio psíquico e espiritual das pessoas. O algodão, como eu já sabia que o tempo não ia ser suficiente, eu trouxe o que tem documentado na SBE acerca do algodão energizado para ler para os irmãos. Eu vou fazer um resumo disso tudo, vou passar isso tudo para um papel e deixar aqui. Se alguém quiser depois vir aqui, tirar uma xerox, levar para ler, para trabalhar, fique à vontade. Eu vou deixar na semana que vem, com fé em Deus. O algodão energizado age basicamente através dos sistemas de plexos, são os chakras, que é o entrelaçamento de nervos, de vasos ou filetes musculares existentes em diversos pontos do corpo. Os plexos captam a energia contida no algodão e a repassam aos sistemas nervoso,
linfático e circulatório. O funcionamento do algodão pode ser comparado a uma pilha de rádio ou à bateria de um carro. À medida que ele é aplicado, vai liberando sua energia ali contida a quem o está utilizando. Depois de um período de uso, descarrega-se, perdendo, portanto, a validade. Este algodão em rama, não beneficiado industrialmente, graças à oleosidade natural que possui, permite o armazenamento da energia originária de várias fontes. Ela é principalmente produto da associação dos potenciais naturais, dos potenciais mediúnicos, dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados que compõem o polissistema espiritual. Muitas das doenças que afetam o corpo físico têm, na verdade, origem em algum desequilíbrio perispiritual. Por isso, a atuação do algodão energizado também é estendida, não só ao corpo físico, mas ao perispírito. Se alguém aí não conhece, esse algodão energizado é esta peça. A gente compra esse algodão, que eles chamam de algodão em rama, é o algodão do jeito que ele é colhido na natureza e apenas esterilizado. O algodão colhido lá vem inclusive com esses cisquinhos, são pedacinhos de folha seca de algodão, não é impureza, não é sujeira não. Aí nós preparamos previamente as peças, numa reunião de pessoas trabalhadoras da casa, previamente qualificadas para essa função. Primeiro que não dá para ser gente que vai ali falar de política, de partido, de corrupção, de briga de marido, de filho, reclamação de rua suja, calçada quebrada, esse tipo de assunto. Gente ainda muito treinada nesse assunto já não serve para um trabalho desse. Tem que ser alguém que chegue lá positivamente, o chegue lá é aqui no segundo andar, positivamente, se integra a um trabalho, sabendo que ele é missionário nesse ato, como em toda a sua vida. Já tem que ser alguém que se elegeu missionário. Aí a gente prepara essas peças, guarda preparadinhas. Quando o irmão pede um algodão, aí nós vamos qualificá-lo para aquela pessoa. Tem uma ficha que é preenchida com nome, idade, endereço da pessoa, onde é marcada aqui onde ela vai utilizar o algodão. Esse algodão é colocado numa bancadinha ali própria para isso, já só para isso também. Durante o trabalho de passe, cada médium vai lá, fluidifica o algodão e a equipe espiritual que está em trabalho fluidifica o algodão. No final da reunião, nós o entregamos àquela pessoa que solicitou. E a pessoa leva para casa? A pessoa leva para casa e aplica com hora certa. Aí ela vê se ela quer aplicar à noite, de acordo com o que for a indicação, se é 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Se ela quer à noite, ao deitar, ou pela manhã, põe o relógio para despertar 15 minutos antes, põe o algodão e continua ali uns 15 minutos na cama. Porque eu acho que durante o dia a possibilidade da pessoa não seguir o horário é muito grande. Só com a pessoa perto, né? É a própria pessoa que aplica. Tem que ser alguém que queira fazer, não dá para ser imposto. É uma coisa de escolha. Agora, nós, graças a Deus, não temos que nos preocupar com os que não aceitam, porque nós temos a irradiação. A irradiação é um passe, é ao mesmo tempo um algodão, é ao mesmo tempo a água fluidificada, para quem não tem aceitabilidade, a quem não pode estar aqui. Enquanto os médiuns estão na sala, se preparando para começar o passe, enquanto os senhores estão aqui aguardando pelo passe, aguardando pelo final da reunião, aproveitam para fazer a irradiação. Essa dá para nós fazermos para quem aceita e para quem não aceita, desde que nós sejamos discretos. Porque um coitado que não aceita sequer minha religião
Eu vou chegar para ele e dizer que eu fiz irradiação para ele aqui na casa espírita? É até maldade. Né? Imagina, chegar para meus primos evangélicos radicais, de alguns segmentos radicalíssimos, e dizer a ele já tem dificuldade de me aceitar espírita. Eu vou chegar a ele e dizer que eu fiz irradiação para ele aqui? Aí é inocência demais, né? Nós podemos fazer silenciosamente. E nós sabemos que é o bem. Que a irradiação de maneira alguma se reverterá no mal para ele. Mas ele tem o direito de não aceitar. Porque é dentro da pirâmide de crenças. Que cada um constrói a sua de acordo com o seu histórico. E é importantíssimo respeitarmos o histórico de cada um. E as cirurgias espirituais? As cirurgias espirituais, hoje nós não chamaríamos mais de cirurgia, porque achamos que o nome cirurgia deve ficar para os médicos. Nós diríamos de intervenções espirituais. E é importante nós sabermos que os espíritos fazem essas intervenções o tempo todo na nossa vida, sem que nós percebamos, sem que nós sequer nos demos conta. O importante é nos vermos existindo em rede, vivendo em rede e saber que estamos o tempo todo sob a égide do nosso Criador, que é Deus, nosso Pai, na orientação e instrução de ótimos espíritos e sabermos dialogar, inclusive conosco, o que queremos. Porque é esse diálogo que vai determinar muito na intervenção deles. Porque eles não invadem nosso livre-arbítrio. Eles não invadirão no sentido de chegar e ir contra nós. Eles estarão sempre agindo de acordo com nossas necessidades. Você sentiu uma dor, teve uma dúvida. Meu Deus, será que é grave? Meu Deus, será que é grave? Pode saber que você já sintonizou inúmeros espíritos que farão o diagnóstico grave, não grave, e já farão o atendimento. Fulano estava segurando uma escada para você subir. No alto da escada, fulano pensou que você já tinha saído da escada, soltou a escada, ela desceu. E você diz, meu Deus do céu, eu não posso quebrar nada. Meu Deus, eu quero sair inteira. Pode saber que você comunicou com espíritos especialistas, inclusive em queda, para você cair da melhor maneira possível. Eles intervêm o tempo todo.